como vão? Hoje nós vamos conversar sobre uma experiência que eu estou fazendo em bibliotecas municipais e livrarias aqui em São Paulo, com a primeira infância e educação infantil. Primeira infância eu considero de 0 a 5 anos. Meu nome é Betina Serson e eu tenho graduação em pedagogia, com pós-graduação em psicopedagogia no Brasil e sou mestre em Early Childhood Education nos Estados Unidos, onde eu trabalhei por muito tempo com primeira infância e educação infantil. De volta, agora eu trabalho com capacitação de educadores, sou articulista da revista Escola Particular do CIESP e também trabalho com psicopedagogia clínica. Então vamos lá. Ensinar e aprender na primeira infância transcende os muros. O que eu quero dizer é que transcende os muros de escolas, de casas, de todos os lugares. Primeiro, nós vamos definir o que é primeira infância. A primeira infância vai de 0 a 5 anos, é onde ocorre o maior desenvolvimento motor, social e cognitivo da criança para o resto da vida dela. Não quer dizer que a personalidade é formada na primeira infância, mas dá um grande salto. E todo esse desenvolvimento tem um grande salto na primeira infância. A criança usa os 5 sentidos para explorar o meio ambiente e ela gosta de explorar. Começam a se expressar verbalmente, é curiosa e gosta de mexer em tudo, sentir todos os cheiros e tocar e andar para lá, andar para cá e explorar tudo, explorar a escola, explorar as praças, aonde estiver. E começa uma grande independência. Ela começa a andar sem ajuda, comer sozinha, ir ao banheiro quando tira a fralda, cuida dos próprios pertences. Então a criança começa a ser mais independente, passa de bebê a criança. E nós tivemos a pandemia, que essas crianças tiveram uma perda muito grande, né? E nós vamos considerar essas crianças de pandemia nascidas entre 2019 e 2022, que a gente está chamando de crianças C da Covid, né? E mesmo as crianças que nasceram um pouco antes da pandemia, a gente já sabe que elas têm uma grande perda. Por quê? Porque elas ficaram em casa, a estimulação era bem mais restrita, não viram muitos parentes, como avós, como tios, não saíam de casa, tiveram muitas perdas, tiveram novas estruturas familiares, muitos mudaram de casa, então houve uma grande mudança para todo mundo. E as crianças que precisam desse estímulo externo não tiveram. Então a estimulação dentro de casa não foi suficiente. E as crianças tiveram um desenvolvimento tardio. O vocabulário não se desenvolveu, porque elas ficaram dentro de casa. Então era muito restrito também a troca de vocabulário, os sons que elas ouviam, né? Não tiveram interação com o mundo externo e afetou muito o desenvolvimento do cérebro. Tendo isso em vista, eu comecei a pensar como atingir essas crianças e como a gente fazer para que essas famílias, né, retornassem ao convívio. Aí eu comecei com as oficinas em bibliotecas municipais de São Paulo e algumas livrarias. E aí surgiu a oficina Tempo de Brincar, Tempo de Cuidar, né? O que elas são? Na verdade, é uma oportunidade e um espaço para as famílias. Então, não são só as crianças que ficam. Os cuidadores, eles participam o tempo todo, né?
para entender o desenvolvimento infantil, porque esses cuidadores, seja pai, mãe, avós, perderam o contato também com o mundo externo. Então, o que é típico e atípico se perdeu, né? E voltar a brincar e a se divertir, porque não adianta só abrir as portas de casa e sair de casa. Você tem que voltar ao convívio, que é uma coisa muito difícil. E é um espaço também para as novas estruturas familiares. Tiveram crianças que tiveram muitas perdas, tiveram até perdas de pais e mães, mesmo pequenas na cidade. Então tiveram que mudar e uma nova estrutura familiar. Os objetivos: ter uma interação com os adultos e outras crianças. Então, ter criança convivendo, interação adulto-criança e adulto-adulto também. Porque é muito importante para os pais, ou cuidadores, ou avós, terem também esse contato com o outro, né, cuidador, para também ver o que está acontecendo, o que acontece também com eles, né? Mostrar atividades fáceis com materiais simples que a gente pode fazer, tirar dúvidas desses pais e cuidadores, mostrar o que é um desenvolvimento típico e atípico e mostrar materiais e atividades apropriados para o desenvolvimento, para que essa criança possa retomar e desenvolver todo o seu potencial. O formato de crianças de 6 meses a 4, 5 anos. Tem a hora da história, que a gente tem música, tem história. A história não é contada página a página, ela é contada de uma maneira bem rápida, porque são crianças muito pequenas e a atenção é bem menor. Tem a duração de 40 a 60 minutos, tem atividades lúdicas e apropriadas. E eu vou mostrar algumas atividades aqui. Algumas atividades, músicas com movimento e repetição, isso é muito importante. Aquelas músicas, Seu Lobato, Cabeça, Ombro e Pé, as rodas do ônibus, essas são muito importantes para dar movimento e as crianças aprenderem a se movimentar no espaço. História simples e no meio você interage com as crianças. Uso de massinha, né, e outros materiais para massinha. Nós plantamos também milho de pipoca, feijão branco e preto em um saco plástico para as crianças compararem o crescimento, se cresceu, se não cresceu, o que a planta precisa. Coletar folhas e flores, né? A gente vai, coleta no quintal da biblioteca, quando tem umas árvores, ou se tiver uma praça que a gente possa ir, acessível, que não precise atravessar a rua. Quebra-cabeças, mas eu faço com alguns materiais diferentes, não são só de papel, para ser apropriado. Então tem de enroscar, tem de colocar junto. E agora eu vou mostrar para vocês algumas atividades. Essa foi na Alceu de Amoroso Lima, né? Nós trabalhamos o barulho de chocalho com folhas. Nós pegamos as folhas e flores, depois nós colocamos dentro de rolos de papel higiênico vazio, para a criança sentir os sons. Então a gente trabalha muito as diferenças de sons e as diferenças, por exemplo, você colocar folha faz menos som, você colocar outro material. Então vamos ver. Olha, sabe o que nós vamos fazer? Vocês acham que faz barulho de chocalho as folhas? Faz? Acho que sim. Você acha que faz barulho? Vamos ver? Vamos? Nessa daqui,
a gente trabalhou com também folhas e flores, porque agora nós estamos no outono, e é muito importante esse contato, eu friso muito esse contato com a natureza, porque as crianças deixaram de ter. E tocar a natureza é muito importante, porque elas saem de lá, entendem e podem, junto com os pais, pegarem mais folhas do chão, compararem, é muito importante, né? E todas as atividades são atividades que os pais podem fazer em casa também. Então, são ideias para os pais. Essa foi no dia 12. E as crianças depois usaram cola transparente, cola branca, viram a diferença de uma e de outra, qual que cola, como que faz para pegar as folhas. Vira. Vou pegar essa folhona. Isso. Você vai usar? Eu colhi, eu vou Agora passar pega outra. Qual outra que você vai um colocar? pouco de Outra folha. cola. Como vocês viram, eram crianças mais velhas um pouco, mas a gente já comparou os tamanhos, se dava no papel, se não dava, a quantidade de cola que coloca no papel, tudo isso é muito importante. Nessa terceira e última, eu vou mostrar para vocês como que a gente canta. Não é obrigatório as crianças estarem todas sentadas o tempo todo. Então, as crianças estão lá, estão juntas, estão fazendo o movimento, tá ótimo. Nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Você vê que todos estão se divertindo, inclusive os cuidadores voltaram a se divertir. Essa é uma experiência muito boa, que está dando muito certo e eu pretendo continuar e fazer mais experiências com essas crianças. E essas crianças estão melhorando o vocabulário, estão melhorando a convivência entre elas e eu estou vendo que as famílias também estão convivendo melhor. Espero que vocês tenham gostado e aqui está o meu contato, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Meu e-mail é bettinacerson1@gmail.com. Eu posso encontrar no Notas da Bettina, no Instagram e no LinkedIn como Bettina Cerson. Um beijo, adorei ter vocês assistindo a minha experiência. E vamos manter contato através de e-mail, Instagram ou LinkedIn. Tchau, até a próxima. Perfeito, essa foi perfeita.